Oi pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, né, da semana passada, aula 5. Hoje a gente está tendo a aula 6. Como eu comentei com vocês semana passada, a gente vai continuar analisando alguns elementos da narrativa do conto fantástico e depois vai analisar também os momentos da narrativa desse mesmo conto fantástico, tá? Então só para relembrar o que a gente já estudou semana passada. Então, semana passada eu fiz a leitura do comecinho do texto com vocês, né? Da Morta, do Guy de Maupassant, que é o autor francês, em que a gente tinha a descrição do sofrimento do personagem, né? Que descrevia o amor por uma mulher por quem ele era muito apaixonado. E a gente percebe já no começo do texto o quanto esse personagem sofria por amor e o quanto esse amor estava enlouquecendo esse personagem. A gente percebe o sofrimento dele em vários trechos ali do texto, né? No começo, que eu fiz a leitura com vocês. A gente percebe que o personagem está bastante perdido, né? Por causa das expressões que ele usa. Muitas vezes ele fala, não sei mais, né? É como se ele não soubesse o que fazer e aquilo tivesse realmente enlouquecendo a cabeça dele e fazendo ele pensar em coisas que realmente poderiam deixar um ser humano neurótico num momento desse. Então é um momento em que a gente percebe um personagem extremamente apaixonado e não conseguindo lidar com a morte dessa mulher. Eu não vou fazer a leitura do texto todo com vocês, porque realmente ficaria muito cansativo, seria um vídeo muito longo, tá? Mas só pra gente entender. Então a gente percebe que ali no começo do texto, toda aquela descrição do amor dele é uma lembrança, né? Na sequência, quando ele usa ali a expressão ontem regressei a Paris, a gente percebe que ali naquele momento ele começa a entrar realmente na história e a descrever os acontecimentos que vão surgir na sequência do texto, tá? Até o momento a gente tem lembranças da memória do personagem e aí quando ele usa a expressão ontem regressei a Paris, a gente percebe que ele chega no presente, ele vem para o tempo presente na narrativa, né? Na sequência, o personagem, que é também o narrador, vocês já devem ter percebido pelo começo do texto, ele vai descrever todas as situações que surgem quando ele chega em casa e começa a ver todas as coisas que traziam as lembranças daquela mulher por quem ele era apaixonado, tá? Então ele vai descrever o quarto, vai descrever a casa, vai descrever quais eram os hábitos diários daquela mulher por quem ele era apaixonado, né? E o quanto aquilo era doloroso para ele. Em seguida, o personagem se sente assustado e apavorado por aquela paixão, né? Como a gente já comentou, quase que enlouquecido. Ele sai de casa e resolve ir para o cemitério, né? Para poder ver o túmulo da sua amada. Quando chega lá no cemitério, tem algumas situações aqui que é bem interessante quando vocês forem fazer a leitura do texto, prestar atenção, que é o seguinte. Primeiro, ele vai para um cemitério à noite, né? E ele chega no cemitério e diz que não consegue enxergar nada porque está escuro. A única coisa que ele percebe é que existem muitos túmulos e ele começa a procurar o túmulo da mulher por quem ele era apaixonado, né? Que no caso seria a nossa morta, nossa personagem, a morta. Quando chega lá no cemitério, como ele não consegue ver nada, ele descreve que ele começa a palpar os túmulos para tentar encontrar o túmulo da esposa, né, que está morta. Em um determinado momento em que ele está vagando lá na escuridão, ele percebe luzes brilhando entre os túmulos, como se os túmulos estivessem se movendo, os mármores estivessem se mexendo. Aqui nesse momento, a gente tem a situação real que eu comentei na aula da semana passada, que é a característica principal do conto fantástico, né? Que é quando a gente tem uma situação totalmente fora da realidade, quer dizer, um personagem que está assustado, neurótico, quase louco, chega num cemitério extremamente escuro, até aí tudo bem, porque isso poderiam ser situações reais. Mas quando ele começa a ver os túmulos se movendo, aqui a gente já começa a ter situações irreais e é a característica principal que poderia mostrar que esse realmente é um conto fantástico, né? Aí ele diz que os mortos começam a se levantar e que ele começa a ver os mortos escrevendo nas suas tumbas, como se os dedos deles estivessem brilhantes, como se fosse aquelas luzes que a gente, quando você vai em festas, principalmente em festa de 15 anos, festa de casamento, em que você tem aquela luz que brilha no escuro, né?
Ele descreve aqui no texto que começa a ver esse tipo de imagem nas mãos dos ossos dos mortos, e eles começam a escrever verdades nos seus túmulos, né? Ou seja, eles começam realmente a revelar quem eram essas pessoas verdadeiramente na vida. Porque quando as pessoas morrem, o que acontece? A gente escreve palavras bonitas, né? Lembranças de quando a pessoa era viva, e muitas vezes essas lembranças nem são reais. É aquela história assim, a pessoa é terrível na vida, e aí quando ela morre, ela se torna uma pessoa maravilhosa, gentil, e daí todos os pecados dela são esquecidos no momento em que ela morre. E essas coisas acabam sendo escritas nos túmulos. Então aqui, nesse trecho, ele vai descrever que os mortos começam a descrever essas situações, né? A falar a verdade sobre quem realmente eles eram durante a vida. Tem um trecho aqui que ele escreve assim, ó. Apagou tudo lentamente, contemplando com seus olhos vazios o lugar onde há pouco existiam letras gravadas, e com a ponta do osso que fora seu indicador, escrever com letras luminosas, como essas linhas que traçamos com a ponta de um fósforo. Então aqui ele descreve a situação que eu falei, que é dos dedos, dos ossos ali brilhando e os mortos escrevendo a verdade. Aí ele lê o seguinte: aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade, apressou com maus tratos a morte do pai, de quem desejava herdar. Torturou a mulher, atormentou os filhos, enganou os vizinhos, roubou sempre que pôde e morreu miseravelmente. Na sequência, ele continua andando pelo cemitério e vendo várias pessoas escrevendo verdades sobre a sua vida, né? Finalmente, ele reconhece de longe a sua amada, aquela mulher por quem ele estava enlouquecendo de saudade, porque ele era apaixonado. E aí ele vê ela escrever o seguinte: e sobre a cruz de mármore, onde há pouco lera, ela amou, foi amada e morreu, divisei, quer dizer, observei. Tendo saído um dia para enganar seu amante, resfriou-se sobre a chuva e morreu. Então aqui a gente percebe que o personagem, ele descobre algo novo que a gente não vai perceber ao longo do texto, não vai conseguir observar ao longo do texto, que é a descoberta da traição daquela mulher por quem ele era apaixonado. E aí ele finaliza o texto escrevendo assim: parece-me que me encontraram inanimado ao nascer do dia junto a uma sepultura. Então a gente tem algumas versões aqui que podem ser possíveis sobre esse texto. Depois que vocês lerem com detalhes, vocês vão tentar imaginar ali o que vocês pensam sobre o que eu estou falando. A gente tem um personagem enlouquecido por amor e por saudade, né, de uma mulher que morreu e por quem ele venerava, e que de repente ele descobre que é uma mulher que o traiu, e aí a gente tem algumas possibilidades para isso, né, e que estão no texto, logicamente. Esse personagem pode ter enlouquecido ao ver esses mortos levantando, né, e ter visto essa mulher, descoberto que essa mulher o traiu, e isso pode ter enlouquecido ele, né? E a gente pode também imaginar que esse personagem, ele escreve que tá no escuro, que tá à noite, que ele tá cansado, que ele não parava de pensar na mulher por quem ele era apaixonado. Ele foi pro cemitério, dormiu, desmaiou de cansaço, né? E aí, quando ele desmaia, ele provavelmente sonhou tudo aquilo que a gente vê descrito ali no texto, que é a questão dos mortos levantando, escrevendo as verdades sobre a sua vida. Então a gente tem essas duas possibilidades. A ideia de que o personagem estava louco, e aí ele começa a ver situações sobrenaturais, que é a característica do conto fantástico. Então a gente precisa ter essa situação sobrenatural. E a gente também tem a questão de que ele pode estar muito cansado, né, de tanto ficar pensando naquela esposa, dia, noite sem dormir, e aí ele acaba sonhando com aquilo, tendo que praticamente um pesadelo sobre aquela situação, né? Então essas seriam as possibilidades de enredo do texto, né? A gente falou aquele dia sobre o tempo. Lembra que eu comentei com vocês que o tempo só é possível ser reconhecido depois que a gente faz toda a leitura do texto, né? Para reconhecer o tempo psicológico e o flashback, eu preciso fazer a leitura total do texto. Então aqui a gente já consegue descobrir. No começo, quando ele começa a descrever todo aquele sofrimento, né, em relação à saudade que ele sente pela esposa que morreu, a gente vê que aquilo tudo está na memória do personagem, não tem uma ação acontecendo naquele momento. Então, só para a gente entender a diferença entre flashback e tempo psicológico, tá?
No tempo psicológico, aqueles pensamentos, aquelas situações, elas estão na memória, na lembrança, mas não existem ações acontecendo ali, na narrativa, no texto, tá? No flashback, a história para e acontecem situações, eu tenho acontecimentos, eu tenho ações que estão naquela memória, tá? Então essa é a diferença. Tempo psicológico, eu vou ter só lembranças, eu não vou ter ações concretas acontecendo no texto naquele momento. E o flashback, eu vou ter a parada do texto e aquelas lembranças vão ter acontecimentos que são subsequentes ali no texto, tá? Ele para a história e aí você tem situações, você tem ações que acontecem e depois ele retorna no texto. Apesar da gente ter aqui a questão que eu falei do ontem regressei a Paris, que volta ao presente, isso não caracteriza o flashback. Por quê? Porque todas aquelas situações que aconteceram anteriormente são lembranças, né? E a gente percebe que são lembranças porque é como se ele estivesse pensando na cabeça dele várias situações que o fazem sofrer, tá? Então essa é a diferença do tempo psicológico para o flashback. Então nesse texto a gente tem o tempo psicológico e a gente tem ações que acontecem no presente. Por quê? Porque ele começa com as lembranças, volta para Paris, né, que era a cidade onde ele morava com essa mulher, e aí ele vai descrevendo todas essas situações enquanto elas acontecem, né? Então a gente tem um tempo presente aqui. Aí a gente tem um espaço, né, que é na cidade de Paris, mas a gente tem várias situações aqui, a gente tem a casa, a gente tem o cemitério também, como espaços aqui no texto. A gente tem o narrador, que é em primeira pessoa, que a gente já percebeu que é o próprio personagem que está contando toda essa história, né? E a gente tem o enredo, que eu já comentei, que seriam aquelas duas possibilidades. Dele ter sonhado, né, imaginado tudo aquilo num sonho, e dele ter enlouquecido e ter visto tudo aquilo por ter descoberto a traição da esposa, então todo aquele sofrimento fez ele pensar naquilo. Quando a gente fez a leitura desse texto a primeira vez, um aluno comentou o seguinte, uma possibilidade que também, né, pode ser questionada, pode ser pensada, que ele teria inventado toda essa história da traição como um motivo para ele poder esquecer dessa mulher por quem ele sofria, né, a mulher por quem ele era tão apaixonado. Ele inventou toda essa história de mortos levantando e escrevendo verdades no seu túmulo para que ele pudesse descobrir que aquela mulher da qual ele tanto, aquela mulher que ele venerava, na verdade tinha o traído, então se ele ficasse com raiva dela, seria mais fácil de esquecê-la do que ficar sofrendo por amor, tá? Então pode ser uma dessas três possibilidades de enredo, tá? Aí a gente tem os momentos da narrativa, né? A gente já comentou isso, mas eu vou relembrar com vocês, que é algo que vocês já estudaram no passado, mas vamos dar uma relembrada. Quando a gente fala em elementos da narrativa, a gente fala daqueles elementos que compõem um texto. Os momentos da narrativa são as situações, tá? Então, os elementos são os objetos que vão compor, o que eu preciso ter para que um texto exista. E os momentos da narrativa são as situações, são os acontecimentos que vão caracterizar o meu texto, tá? A gente tem 4 momentos da narrativa que a gente fala, que a gente usa, né? São situação inicial, que é o primeiro acontecimento que a gente vai ter no texto, que aqui no caso é a questão da lembrança dele, dessa mulher amada, toda essa descrição do sofrimento dele, né, no começo do texto. Depois a gente tem o conflito, que é aquilo que vai gerar toda a narrativa, quer dizer, o primeiro problema que vai aparecer na história e que vai gerar toda a história, que vai fazer a história acontecer, né? Que aqui no caso seria o momento em que ele começa a sofrer e vai para o cemitério. Esse sofrimento faz ele ir para o cemitério, querer ver essa mulher que na verdade está morta, né? E depois a gente tem o clímax, que é o momento de maior tensão da história. O clímax é aquele momento em que você pensa, e agora? O que vai acontecer no texto? Qual é o próximo passo? Depois disso, isso é loucura, e agora é meio que aquele momento que você pensa, quem foi que matou? O que vai acontecer agora? Ele vai morrer, ele vai desmaiar no cemitério, ele vai passar mal, né? Que é o momento em que ele começa a ver os mortos levantarem do túmulo, né? E que é a principal característica do conto fantástico também, como eu já falei, né? E aí a gente tem o desfecho, tá? Muita gente chama de final da história. Eu não gosto de falar em final da história, por quê? Porque às vezes o desfecho acontece um pouquinho antes. Para entender o desfecho, a gente precisa pensar no seguinte:
o desfecho está relacionado ao conflito. Se o meu conflito é o momento em que o personagem vai para o cemitério porque ele está sofrendo, o desfecho é quando ele resolve aquela situação. Quando que ele soluciona a situação de ter ido ao cemitério? Quando ele descobre que a sua amada, na verdade, tinha o traído, em que ela escreve a verdade no túmulo. Ali se resolve o problema do texto, que acabou com o sofrimento dele. Quer dizer, aquela mulher me traiu, ou eu vou sofrer mais por ela, ou eu vou parar de sofrer por ela. Resolveu o conflito, tá? Esse é o desfecho. Por quê? Porque a gente tem um final depois disso, né? Que é o momento em que ele é encontrado inanimado ali, que ele diz, está desmaiado, encontrou ele desmaiado. E aí a gente não sabe o que aconteceu, porque o autor, ele deixa a gente em dúvida, tá? Então, por isso que a gente não pode considerar o desfecho como o final da história. Não dá pra gente associar sempre o desfecho ao final da história. Claro que muitas vezes você vai ter textos em que o desfecho vai ser lá no final da história. Mas nesse caso, eu tenho primeiro a solução do problema, que é descobrir que a mulher o traiu, e depois o final da história, que é terem descoberto ele desmaiado lá na sepultura, tá? Então, espero que tenha esclarecido vocês, que vocês tenham entendido tudo isso, né? A avaliação trimestral, a gente vai ter também as análises dos mini-contos, né? Que é algo que a gente já estudou bastante. Eu espero que a gente não tenha mais dúvidas sobre isso, né? Sempre lembrando que algumas dicas para analisar o mini-conto. Pensar em quem são aqueles personagens que são citados ali, se eles são históricos, se eles são importantes, se eles têm uma história que não está clara, que está subjetiva ali no texto, né? E quando esse texto tiver um título, qual é o significado desse título, tá? E tentar sempre, como eu falei na aula passada, imaginar o que está acontecendo naquela história. Quem está ali, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Tudo isso ajuda você a compreender o texto, tá ok? Espero que vocês tirem uma boa nota, né? E as dúvidas que vocês tiverem é só entrar em contato lá pelo Classroom mesmo ou pelo WhatsApp, tá ok? Beijo, tchau!